Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho com vocês sobre Corporate Venture Building. E já abrindo e falando um pouquinho, o nosso objetivo de hoje é que, sim, seja um papo para a gente trazer conteúdo para vocês, mas a gente quer muito também que seja um espaço para a gente poder conversar um pouco, entender um pouquinho das experiências de vocês, o que vocês sabem, o que vocês não sabem. Então, conforme a gente for passando o conteúdo, eu peço, por favor, que vocês vão fazendo perguntas no chat, vão levantando a mão, que a gente vai chamando vocês para puxar o papo com a gente. Pode ser? E aí, até trazendo uma piadinha para o Max, ele me perdoe, mas se vocês não fizerem perguntas, o Max vai ficar falando a noite inteira. Então, isso é verdade, é o fato. Então, a gente espera que vocês tragam um pouquinho aqui de perguntas, um pouco de dúvidas para a gente poder ir conversando. Então, para começar, acho que eu posso me apresentar também. Então, pessoal, eu sou Eduarda, mas fiquem à vontade para me chamar de Duda. Eu sou Head de Projetos de Inovação aqui na InnoScience. Eu quero pedir também para o Max se apresentar um pouquinho. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Max, sou um dos sócios aqui da InnoScience e vou estar com vocês e com a Duda nessa noite. Aqueles que não nos conhecem, né, Duda, a gente é uma consultoria, a gente se dedica a esse tema de inovação corporativa desde 2006 e tem tido a oportunidade de trabalhar com projetos de estratégia de inovação aberta, de empreendedorismo e novos negócios em diferentes indústrias, e tendo a oportunidade de trabalhar com empresas que são reconhecidas pela sua ambição de inovação. O que a gente preparou aqui, então, para hoje, né? A gente preparou um conteúdo que compartilha experiências nossas de ajudar empresas a criarem novas ventures, com diferentes enfoques em diferentes territórios. O nosso objetivo não é explorar o portfólio de serviços da InnoScience, no que se refere ao tema, e sim a dar uma visão geral sobre a incrível oportunidade, os eventuais desafios e algumas lições aprendidas sobre esse tema da criação de novos negócios dentro de empresas estabelecidas, né, Duda? Exatamente, Max. E para começar, gente, o assunto, a gente queria convidar vocês a responder rapidinho aqui o nosso Mentimeter, que é um questionáriozinho, e responder 3 perguntas simples para a gente conseguir entender um pouquinho mais quem é que está aqui com a gente hoje, de qual empresa vocês são, como é que a empresa se posiciona brevemente aí sobre novos negócios. Então, se vocês puderem colocar a câmera aqui no QR Code e irem respondendo, daqui a pouquinho a gente já traz as respostas e aí a gente comenta um pouquinho de quem que é esse público que está aqui com a gente. Legal. Bom, a aula de hoje, pessoal, ela consolida um conjunto de 2 aulas que explorou esse tema de novos negócios, uma falando de Corporate Venture Capital e o relacionamento de investimento de empresas estabelecidas com startups independentes, e hoje a criação de novos negócios com recursos internos. As próximas 2 aulas vão explorar temas complementares do universo da inovação corporativa e fica já aqui o nosso convite. Bom, para a gente iniciar essa reflexão, eu queria contar um caso que a gente, por ter a experiência de trabalhar com a Nestlé, tem um apreço especial, que é o caso do Eric Favre. O Eric Favre trabalhava na área de embalagens da Nestlé no final dos anos 70 e foi desafiado pela esposa Ana Maria, uma italiana, de que na Suíça não se fazia o verdadeiro espresso italiano. E vocês sabem como o cônjuge nos desafiar transforma, por vezes, esse tipo de provocação numa cruzada de vida. O Eric, ele, ao invés de montar um business case do projeto, ele preferiu ir para Roma e observar o que faziam os melhores baristas, e num café especificamente, no Sant'Eustachio, ele dedicou especial atenção. E foi nesse café, no Sant'Eustachio, no início dos anos 80, que o Eric Favre teve a ideia do sistema cápsula e máquina para fazer um café expresso em escala. A jornada do intraempreendedor
dentro de grandes empresas, que busca criar novos negócios, que é, na jornada da inovação, o movimento de inovação mais sofisticado, dado que lida com um grau de incerteza de mercado e de tecnologia mais alto, ele, obviamente, que não enfrentou uma jornada fácil. Ele buscou recursos internos na companhia para desenvolver esse projeto, mas como a iniciativa potencialmente canibalizaria a marca principal da época, ele recebeu pouco apoio. No entanto, quando ele foi trabalhar por um período no Japão, na filial da companhia, ele conseguiu recursos para prototipar essa iniciativa, para incubar esse projeto, para desenvolver essa ideia e, na Suíça, conseguir, na sequência, atenção da alta gestão para que ela alocasse os recursos únicos que ela tinha e desse, ao mesmo tempo, a autonomia necessária para que a Nespresso pudesse explorar uma estratégia específica, distinta das linhas de produto vigente na empresa-mãe. Então, essa jornada, ela se transformou em 1996 num negócio que, ao pivotar a sua estratégia de um negócio de bares e restaurantes para um negócio café gourmet em casa, numa das histórias mais bem-sucedidas de corporate venturing interno, de iniciativas desenvolvidas dentro de casa, com a ambição de se transformar em novos negócios. E hoje é um negócio que a Nestlé não reporta, nos últimos anos, receita isolada dessa business unit, mas uma última informação sobre esse dado disponível sugere que a Nestlé teria alguma coisa como 7, 8 bilhões de euros de receita com a Nespresso. Como vocês já perceberam, a vontade de criar novos negócios nos últimos anos tem sido bastante frequente. Então, as empresas têm olhado para esse universo da inovação de novos negócios com maior cuidado. E as razões que têm justificado isso, elas vão desde a necessidade de se manter competitiva em função de um processo natural de ruptura e de desafiantes buscando atacar mercados estabelecidos com empresas líderes, como muitas daquelas que estão aqui hoje presentes e com as quais a gente tem a oportunidade de trabalhar, mas também elas vão e elas endereçam um ponto que é a demanda das empresas de renovar sua base de receita por meio de novos negócios. E se essas duas razões bastante evidentes da performance não fossem suficientes, também há a necessidade de usar esse tipo de veículo como a possibilidade de retenção das pessoas, afinal, uma parcela relevante de integrantes de times de grandes empresas tem essa ambição de empreender e admite a possibilidade de se desligar do seu trabalho atual para fazer isso, mesmo que empreender um negócio independente tenha também uma série de desafios. Então, essa visão de que inovação de novos negócios é coisa de startup, ela é uma meia-verdade. Grandes empresas também podem criar e escalar novos negócios em áreas que vão numa pegada mais digital e até aquelas que tratam de produto, como é o caso da Nespresso. De forma geral, para o que serve o corporate venturing, que é esse processo de criação de novos negócios em empresas estabelecidas? Ou para alavancar recursos que você já tem. Eu tenho uma rede de bares e restaurantes, eu tenho um conhecimento de logística, eu tenho um conhecimento de mercado sobre os meus consumidores, percebo que eles estão consumindo determinado tipo de produto num outro contexto de consumo. Bom, então eu alavanco recursos existentes e crio, a partir daqueles recursos, novos negócios. Mas ele também serve para aprender. Esse tipo de iniciativa ele tem um caráter exploratório bastante útil. Ele serve também como um veículo para as empresas para desenvolver as novas capacidades. Se eu sou uma empresa de B2B, uma venture focada em D2C,
ela vai permitir que eu aprenda sobre o consumidor final, o que eu não conseguiria no modelo de B2B. Mas, como a gente tem falado aqui nas nossas aulas, e passando a bola para a Duda dar uma visão geral dos resultados, nem todos os modelos de inovação eles se destinam a este objetivo. Então, alguns modelos de inovação eles estão mais dedicados para fazer a inovação no core, alguns têm alguma flexibilidade e outros são modelos com maior predisposição a funcionar para fazer novos negócios. Essa ideia do Corporate Venture Builder ou do Corporate Venturing, ela é uma iniciativa que tende a se adequar muito bem para novos negócios. E falando em novos negócios, em Corporate Venturing, em startups corporativas, quer contar um case para a gente, Duda? Com certeza. Acho que talvez possa ser, primeiro eu mostro aqui o resultado, só para a gente fazer um raio-x da galera, e aí na sequência a gente no primeiro case que a gente trouxe para vocês um pouquinho sobre um case de processo mesmo, gente, sobre como é que a gente começa aí a criação de um novo negócio. Então vamos lá. Então a gente fez 3 perguntas para vocês, a gente teve aqui alguns respondentes. A primeira a gente queria saber para qual empresa você trabalhava. Então a gente tem aqui Suzano, a gente tem aqui Braskem, vamos falar um case da Braskem logo na sequência, então bacana ter por aqui. A gente tem M. Dias Branco, a gente tem Ingridium, a gente tem Alelo, a gente tem Belgo. Então, a gente tem uma galera de diferentes empresas e de diferentes segmentos de mercado, então é bem bacana. A segunda pergunta que a gente fez foi se a sua empresa tem alguma iniciativa de novo negócio. E grande parte respondeu que sim, então é muito legal, a galera tá aqui até um pouco certamente familiarizada com isso, e 19% não, mas planejamos ter. A gente tinha uma terceira resposta, que é não e não planejamos ter, mas ninguém votou nela, então, que bom. E, por fim, a gente quis perguntar para vocês, então, qual caso de novo negócio em grande empresa você conhece? Então, o Max trouxe aqui muito bem o caso da Nespresso, que ele é bem conhecido. A gente tem aqui de cara o Zé Delivery também, que é um case super conhecido. A gente tem aqui o caso da Volts, que é o de serviços financeiros da Energisa. A gente tem aqui a Sustainia, que vem junto também com a Braskem. Tem o Zé Delivery de novo. Alguém aqui colocou novo produto. Um novo negócio pode sim ser um novo produto dentro de uma BU. Depois o Max vai comentar um pouco mais sobre isso, que é um dos caminhos que pode seguir. E aí a gente tem também exemplos de grandes empresas que fizeram isso, como BTG, Ambev, tem aqui o Belgo, Cerca Rápida, inovação como Alexa e Siri, então várias propostas legais. Então, bem bacana, gente. Legal, Duda. Não, e o pior, agora ele vai fazer até diferente, né? Por quê? Porque ele, na verdade, ele vai... Peraí. Bora, Duda. Uma rápida interrupção, mas voltamos com a programação normal. Vamos lá, gente. De novo, por favor, fiquem à vontade para levantar a mão sobre ter algum tema que o Max falou que não, enfim, ficou uma dúvida, mandem perguntas no chat que a gente vai chegando aqui. Então, o primeiro case que a gente quis trazer para vocês, ele é um case referente ao processo de um programa de desenvolvimento de novos negócios. E esse case, ele foi na Braskem, que, como todos sabem, é uma empresa petroquímica líder na produção de resinas termoplásticas e em biopolímeros, que é um cliente super parceiro da InnoScience. Então, a Braskem, ela desenvolveu um programa interno com o objetivo de criar startups internas. E o primeiro passo, quando a gente pensa em um programa de desenvolvimento de novos negócios, é a definição de uma tese. E essa tese, ela vai balizar todas as ideias e os eventuais novos negócios que vão surgir desse programa. A tese do programa da Braskem era uma tese voltada para propostas de novos negócios que solucionassem questões que impactassem a companhia. Para saber um pouquinho mais sobre todas essas teses, sobre esses temas, eu sugiro para vocês entrarem no site da Oxygen, que é, depois o Max vai comentar um pouco, mas é acelerador, incubador e também braço de investimento da Braskem. E lá tem a tese específica da Oxygen, que foi a que o programa seguiu. E é muito essencial que essa tese, ela ande lado a lado com a estratégia da empresa, porque caso contrário tem uma grande chance do programa ou das ideias advindas dele serem despriorizadas. E mais para frente a gente até vai trazer um caso que isso efetivamente aconteceu. Além da tese, é essencial definir as fases e os gates do programa, e quem que vai estar envolvido em cada uma dessas etapas, priorizando também nos gates a participação das lideranças. Como é que isso funciona na Braskem? Então, o programa ele tinha 2 fases e 2 gates. Na primeira fase, os colaboradores eles tinham um determinado período de tempo para submeter uma ou mais ideias
dentro de uma plataforma de submissão de ideias. E aí a Braskem ofereceu toda uma gama de suporte, né, durante essa etapa, com o objetivo de ajudar o colaborador a maturar e envelopar bem essa ideia. E aí, quando o colaborador submetia, ele submetia também quem seriam os co-founders deles com a ideia. E a Braskem estipulou um número máximo de co-founders que podiam estar envolvidos. Finalizando essa etapa, tinha o primeiro gate, que era o gate 1, seleção de quais ideias submetidas iriam passar para a fase 2, que era do desenvolvimento. E para isso, foi montado um comitê com lideranças estratégicas. As ideias que passavam, elas passavam por desenvolvimento de business case. E durante essa etapa, o integrante, ou eventualmente os integrantes das ideias, eles tinham uma carga horária semanal dedicada para o desenvolvimento desse business case. Durante essa etapa, foi montada toda uma trilha de capacitação e disponibilizado um toolkit para conseguir apoiar os colaboradores nesse desenvolvimento. Finalizando essa etapa, a gente chegou no último gate desse programa, que é o gate 2, na qual havia uma apresentação para um outro comitê com lideranças estratégicas visando a aprovação. As ideias que eram aprovadas, elas seguiam para uma etapa de discovery. Finalizando esse gate, o programa era encerrado e ele começava a correr paralelamente através de outros canais. E o que é interessante trazer daqui é que o foco ele não era o desenvolvimento de um MVP, nem o teste de mercado, mas sim o desenvolvimento de um business case em cima de ideias potenciais de novos negócios. Então, uma fase inicial, mas um passo bem importante para começar a dar quando a gente fala de eventuais novos negócios. E aí a gente está falando bastante, né, novos negócios, tudo isso. E aí eu queria trazer de volta a palavra aqui para o Max, para a gente começar a fazer um deep dive um pouco mais nessa questão de novos negócios, novas ventures e CVB. Legal, Duda. Esse programa da Braskem, o Startup Challenge, ele já tem a sua segunda edição e tenho certeza que o Baeta, que é o diretor, e o Eduardo, que é o Head de Ventures, que vocês podem acionar aí no LinkedIn, vão ter prazer em contar essa experiência e os desafios que ela tem. Afinal de contas, uma coisa é fazer a inovação no negócio e a outra coisa é fazer a inovação em negócios. São dois tipos distintos que cumprem objetivos distintos, que enfrentam desafios distintos, que têm tempo de maturação diferente. Normalmente, como é que as empresas veem esse tipo de iniciativa? Como uma ilha. Então, é algo que eu tenho que separar. Mas, na realidade, nós vemos eles como ponte, né, entre o presente e o futuro da empresa e que precisa consumir conhecimento e se alavancar naquilo que a empresa tem de melhor, sob pena dele se transformar em algo que perde a relevância estratégica e com empresas que faturam 10, 20, 30, 40 bilhões de reais ano, ele acabar a ser algo muito pouco substancial na estratégia do negócio. Por isso o entendimento de que eles são pontes para alavancar e aprender pode dar uma perspectiva complementar à necessidade óbvia de que os negócios precisam se validar. Uma visão interessante sobre o Corporate Venture é compreender exatamente que ele é um processo para criar novos negócios, para aproveitar capacidades em novos contextos e para ter acesso a novas capacidades e mercados em áreas que a gente não atende. Então, esse framework aqui do Morris e do Curato, que são dois professores que se dedicam muito a esse tema, ele ajuda muito a gente tentar estabelecer uma lógica de corte do que é penetração de mercado, desenvolvimento de produto e o que é efetivamente novo negócio, que são coisas que lidam com uma combinação de produto e mercado com um maior grau de novidade. Quais são os dois desafios de uma startup corporativa? O primeiro, como de qualquer startup, é validar a solução no mercado. Alguém tem que se predispor a pagar por aquilo, a entender que aquela solução, aquele produto, ele é melhor do que as alternativas existentes. E o segundo desafio é a validação interna do negócio, que é conseguir o apoio das estruturas corporativas e das unidades de negócio para alavancar essa iniciativa. Porque a vantagem competitiva única que a empresa tem é a aplicação dos seus ativos em outros contextos. Se a gente for explorar um território de oportunidade que a empresa
não tem nenhum ativo para colocar no jogo, quem sabe essa vai ser uma venture muito separada do negócio atual e, quem sabe, pouco relevante estrategicamente para o negócio atual. Em função da necessidade de dedicação exclusiva para esse tipo de iniciativa, as inovações transformacionais, que são aquelas que falam com esse território, elas tendem a ser governadas por áreas dedicadas de inovação. E quando precisa, obviamente, de um time, o time tende a ser o mais dedicado possível, dado que ele vai desbravar mercado, tecnologia e coisas que não são iniciativas que tu toca no tempo que sobra. A gente tem 3 modelos para fazer isso, para fazer novos negócios. Ou eu faço o corporate venture externo, que é investir, fazer joint venture e me relacionar com o ecossistema empreendedor independente, ou eu faço com recurso interno, ou eu faço um modelo híbrido. Nós estamos falando hoje aqui com recursos internos e do modelo híbrido, onde eu posso trazer um empreendedor externo como sócio, onde eu posso trazer recursos externos, mas onde essencialmente o controle do negócio é da empresa estabelecida. Por isso, o M&A cumpre um papel, o CVB cumpre um papel, o CVI cumpre um papel e o CVC cumpre um papel. Então, a fonte da ideia e o nível de participação, ele varia nessas alternativas. O que tem de distinto aqui entre essas iniciativas de novos negócios daquelas inovações que são as inovações mais próximas do core? É que as inovações mais próximas do core, a gente tem alguma condição de planejar, de prever, de descontar um fluxo de caixa, e que elas têm menor grau de incerteza. Elas tratam dessa dimensão do Explore, que elas se predispõem a uma abordagem de descoberta, de experimentação, de alocação financeira por fase, de experimentação de velocidade, de falha controlada, que ela é distinta do negócio existente. Agora, acho que cabe aqui, antes da gente fazer mais uma parada e poder bater um papo, separar assim, o que é o negócio e o que é a estrutura de novos negócios. Então, vamos pegar o exemplo da Braskem, que é público. Esses dados estão publicados no startups.com.br. A Braskem criou uma CV Unit, que é o nome que se dá a esse tipo de estrutura, que é a Oxidia. Então, a Oxidia tem esse mandato de fazer investimento, de incubar, de acelerar. Então, aqui nós estamos falando da configuração da CV Unit. Ela fica aqui no Cubo, tem uma estrutura dedicada, tem um CEO, tem um time bastante qualificado, enfim. E aí, dentro dessa CV Unit, que pode ser mais próxima do core ou mais distante, nós temos o portfólio de novos negócios, que são os projetos. E que na Braskem, eu coloquei 3 que estão também públicos no startups.com.br, que é o Load Shark, o S-Index e o Babel, que são temas que falam com essa tese de sustentabilidade e indústria 4.0. Mas é muito importante a gente entender que tem 2 discussões. Uma discussão é como é que eu me organizo, e a outra discussão é como é que eu faço a gestão de uma venture e, obviamente, de um portfólio de ventures. O passo a passo agora de uma venture, ele passa por 3 grandes fases. Uma fase de identificação dos problemas, tecnologias, geração de hipóteses de novos negócios, uma segunda fase de incubação, desenvolvimento, solução, validação, e uma fase de escala. E sem a fase de escala, obviamente que o impacto no negócio ele fica reduzido e sobra como ganho o ganho estratégico do aprendizado e do entendimento do território que a empresa conseguiu obter. E um tema crítico ao longo da jornada desses novos negócios é como é que eu avalio. A nossa experiência é que tu avalias ele em fases, que os critérios eles precisam ser adaptados a cada fase.
De forma geral, a gente, como qualquer negócio, avalia o mercado, a viabilidade técnica e a econômico-financeira, mas como ele é um negócio dentro de um negócio, eu preciso avaliar o fit estratégico dele com a organização. Então, ao longo do tempo, eu consigo modular o quanto cada critério é relevante. Não adianta eu querer avaliar viabilidade na fase de ideação, mas eu não posso deixar de avaliar o contextuality na fase de ideação, porque eu vou dedicar cada vez mais recursos e que se ele não tiver fit estratégico, nós vamos acabar perdendo tempo nessa jornada. Como a Duda falou, o end goal dessas relações e desses projetos, eles podem ser um novo negócio, como uma oferta de uma determinada de negócio. Nós temos aqui uma nova venture que é um produto, serviço digital para farmácia. Nós somos um distribuidor de medicamento, mas agora nós temos uma outra venture aqui, mas ela está dentro da BU comercial de farmácia. Essa é uma alternativa. Nós temos uma segunda alternativa, é quando aquele negócio ele requer um nível de independência maior e que ele precisa ser uma unidade de negócio. Ele precisa do seu time, ele precisa das suas práticas de gestão, ele precisa de uma identidade específica e merece ser uma nova BU. E em alguns casos, a compatibilidade com o negócio existente é menor e a sinergia com o negócio existente é menor, e aí ele, por consequência, deve ser uma nova empresa. Não há uma única forma. E ser uma nova empresa não é necessariamente a melhor escolha. Mas acho que a Duda pode nos contar um caso sobre isso, né, Duda? Exatamente, Max. Então, trazendo um pouquinho para vocês, gente, então aquele primeiro caso que a gente trouxe da Braskem, ele foi muito para a gente falar um pouco sobre, enfim, como é que é o processo, como é que eu posso, enfim, de onde é que eu posso começar a criação de uma nova venture, de novos negócios. O que a gente quis trazer aqui para vocês agora, ele é um case referente ao que eventualmente uma nova venture, o que um novo negócio pode se tornar, onde é que ele pode chegar, muito bem como o Max falou agora. Então, esse case, ele é da ShareNow, não sei se todo mundo conhece ou já ouviu falar. A ShareNow, ele é uma fusão, isso aqui é um M&A, de duas empresas, frutos de desenvolvimento de novos negócios. Mas o que eu quero trazer muito para vocês é da onde a Car2Go surgiu e aonde ela chegou, para vocês verem o quão longe um novo negócio pode se tornar. Então, começar falando um pouquinho da Car2Go, ele é uma empresa, de compartilhamento e aluguel de carros, que foi fundada pelo grupo da Mercedes-Benz, antiga Daimler, lá em 2008, na Alemanha. O conceito era aluguel de carros elétricos que o cliente pagava por minuto. Então, falando aqui, a gente tinha uma empresa, que era uma empresa focada na construção, no desenvolvimento de veículos, criou ali um novo negócio focado no compartilhamento e aluguel de veículos. O piloto da Car2Go, ele foi lançado lá em 2008, deu certo, passou por todas as etapas, incubação e escala, e durante 2009 e 2011 houve uma grande expansão. Então, ele chegou internacionalmente para outros lugares da Europa e para os Estados Unidos, chegou a atingir mais de 14 milhões de veículos e mais de 2 milhões de membros registrados. Então, até ali, essa tinha sido a história da Car2Go. Do outro lado, a gente tem a DriveNow, que ela foi lançada em 2011, diferente da Car2Go, que foi um desenvolvimento interno do grupo da Mercedes. A DriveNow, ela veio como uma joint venture entre o grupo BMW e uma empresa de aluguel de carros chamada Sixt. Então, um pouquinho diferente da Car2Go, ela oferecia carros um pouquinho mais top de linha. E seguindo a onda da Car2Go, ela também expandiu muito bem ali entre os anos de 2012 e 2015. Ali em 2018, começou rumores de uma negociação, que ela se fechou oficialmente em fevereiro de 2019, no qual houve a fusão entre a DriveNow e a Car2Go. Então, a Car2Go, que lá atrás tinha sido uma ideia do grupo da antiga Daimler, agora Mercedes, como um novo negócio, ele foi lá, ele cresceu e ele se fundiu junto com uma joint venture de uma outra empresa para formar agora a ShareNow. E muito dessa fusão ela foi motivada pela resposta de aumento da competição do serviço de compartilhamento de veículos e, enfim, outras soluções de mobilidade. Então, é um histórico longo, tem M&A no caminho, tem joint venture no caminho, mas o que a gente quer trazer com essa questão aqui é o quão longe que pode chegar
uma ideia de um novo negócio que ele é oriundo 100% internamente de uma grande empresa. Então, tem diversos caminhos que ele pode seguir e é um caminho muito longo que ele pode chegar. Legal, Duda. Da mesma forma que o caso da Nespresso ilustra a jornada de desenvolvimento interno de uma solução, os desafios, e que a gente tentou dar uma visão geral do processo de desenvolvimento de novas ventures e da relação da nova venture com a unidade de desenvolvimento de novas ventures, a ideia agora era contar um pouquinho de ferramentas e lições aprendidas. Tem um framework muito legal para quem tiver interesse, do Bill Wallet, que é o Disciplined Entrepreneurship, que são 24 steps para a criação de uma nova venture. Aqueles que tiverem interesse, ele tem um bom conteúdo disponível. De forma geral, ele reúne uma série de filosofias e de práticas de gestão baseadas no design thinking, no lean startup e nos métodos ágeis aplicada à criação de uma nova venture. Mas acho que a gente queria conversar um pouquinho aqui com vocês, entender nas experiências de vocês quais são os desafios, né, Duda, de criar novos negócios em empresas estabelecidas. Exatamente, até pessoal, ali naquele Mentimeter que a gente compartilhou com vocês, 81% da galera aqui falou que a sua empresa tinha, sim, uma iniciativa de novo negócio. Então, a gente queria entender um pouquinho com vocês como é que está sendo isso, como é que estão sendo as objeções que vocês estão encontrando, os desafios no meio do caminho. E, eventualmente, se ninguém se pontificar, a gente vai começar a puxar a galera. Vamos puxar o Vacla aqui, que está bem na minha frente. Aqui, ó. Eu imaginei que tu fosse puxar o Vacla, ele estava bem... Tá aqui, ó, o Alexandre levantou a mão também. Pô, eu assim já? Quem quiser, vem. Bora lá, Alexandre. Oi, pessoal. Aí, oi, pessoal, boa noite. Eu acho que uma coisa que eu vejo na AB Brasil como um desafio, a gente abriu um marketplace para atender clientes de food service. E eu acho que tinha um pouco daquela expectativa de que você vai abrir a porta e, de repente, o marketplace está lotado, e tem um tempo de maturidade. E eu acho que tem quase que involuntário, um boicote do negócio atual para um novo negócio que, às vezes, é visto como concorrente. Então, o que eu tenho sentido é isso, assim, uma ansiedade corporativa para a coisa acelerar rápido, e, por outro lado, algumas forças de preservação e não de impulsionamento do novo negócio. Legal. Qual é a tua experiência, Vacla? Tu que tem o podcast O Lado I, que trata do intraempreendedorismo e viveu nesses dois lados. Vamos lá. Então, Xará, isso é muito comum, eu chamo isso dos anticorpos corporativos. Porque a gente não gosta, ninguém gosta de desconforto. E outro dia eu estava falando até no Cubo, esqueci uma empresa de logística grande, eu estava falando com um cara que tinha recém sido apontado para ser o cara lá do CVC. E ele falou, eu já vou pegar no core, já vou fazer uma coisa grande. Não faça isso, porque movimentos grandes, eles assustam muita gente. Então, por exemplo, na Nestlé, eu fiquei 3 anos na Nestlé, e o maior sucesso que eu tive foi uma inovação Image, que era uma marca, ela não estava no core. O core era chocolate, leite e café. Então, o que está na margem? Porque aí a gente consegue mais liberdade de ação, menos atenção e consegue fazer ideação e consegue provar cases. Então, diferente de uma Braskem, que já está mais preparada, já tem mais grana, já tem mais vontade. Se a empresa não tem um músculo, ela vai conseguir, ela precisa construir esse músculo, faz pequeno, dá passos pequenos, prova e vai trazendo aliados. Porque na empresa sempre vai ter 2 perfis, tem o explorador e tem o que eu chamo o duro na queda, aquele que é o anticorpo. Então sempre é essa briga. E a maioria da galera é a galera no muro, que está vendo quem que vai ganhar esse cabo de guerra. Né? Então geralmente é preservação, porque quando a gente compara, qual que é a diferença de uma empresa e de uma startup? Uma empresa ela visa lucro, uma startup ela precisa de crescimento. Então ela toma risco, porque se ela não toma risco ela não cresce. A empresa ela quer preservar lucro. Então, quando a gente sai do core e vai para uma área mais tangencial,
a gente, sem afetar tanto o P&L da empresa, a gente consegue ir desenvolvendo. Resposta longa aí, mas espero ter ajudado. Valeu, Vacla. Quem mais, pessoal, que queria compartilhar aqui alguma experiência recente de desenvolvimento de novos negócios? Alguma outra dor? O objetivo daqui não é virar muro de lamentações, Não, mas, não é, não. eventualmente, alguma experiência positiva. A Bárbara levantou a mão. Tudo bem, Bárbara? Oi, gente, boa noite. Desculpem a falta de câmera aqui, por algum problema, hoje ela não quis trabalhar. Mas Fica eu tenho uma tranquilo. dúvida. A gente está iniciando, né, juntos um trabalho de CVB. E aí a minha pergunta é sobre a mobilização das pessoas para fazer parte, né? A gente está ali na segunda semana de submissão de ideias, está bem abaixo do esperado. E aqui a dor compartilhada para ouvir de vocês, né, casos de contornar esse desafio. Legal. Interessante esse ponto, né? A gente, essa semana, tratou disso, né? Tá aqui o Felipe, aqui, nosso sócio, sobre as métricas e como as métricas nos direcionam, por vezes, até para caminhos que não necessariamente são aqueles que a gente quer, né, Bárbara? Então, essa questão do volume, quantas ventures a empresa precisa? Uma, duas, show. Então, nós só precisamos de duas boas, claro. Não é com duas submissões que nós teremos duas boas. Mas, por vezes, a gente tem a ansiedade do volume, quando, na realidade, a gente precisa de bons... Nesse estágio, a gente precisa de bons problemas, porque as próprias soluções, quando são submetidas nesse estágio inicial, elas são muito distantes daquilo que vai virar o negócio. Então, nós precisamos de bons problemas, oportunidades de negócio que tenham fit estratégico e que tenham relevância. Bom, nessa experiência da Braskem, que obviamente não é definitiva, o primeiro ponto foi educar as pessoas do que é uma venture. Uma venture não é um projeto que nós vamos implementar aqui internamente e que quem paga a conta é a própria companhia. Não, é um negócio que alguém lá fora precisa ver valor e se predispor a fazer um cheque. E isso muda completamente a lente de análise, porque aquilo que é bom ou é ruim para a empresa não necessariamente é o que é bom ou é ruim para o mercado. Assim como as necessidades da Nestlé não são as mesmas do mercado, as da Braskem também não são. Então, a pessoa avaliar a atratividade de um projeto como se ele é bom ou não é bom para uma empresa gigante, não deveria ser aquela para selecionar se uma venture é boa ou não é boa. Então, esse foi um ponto. Um segundo ponto que a gente trabalhou foi ajudar as pessoas, primeiro, a se encontrarem para conseguirem desenvolver conjuntamente novas ventures. Então, a gente, nesse caso concreto, a gente propiciou momentos de mentoria, de troca, de sprint, tentando fazer com que pessoas com diferentes perspectivas e até diferentes perfis, a gente usou um assessment que o Vacla compartilhou com a gente da Talent Academy, para ajudar as pessoas a entenderem o seu perfil. E o terceiro tema, para ter volume com qualidade, é a questão do direcionamento das áreas de oportunidade. A gente chama aqui de territórios, mas alguns autores chamam de hunting zones ou mesmo de temáticas estratégicas, mas é de maneira explícita dizer para as pessoas o que a gente quer e o que a gente não quer. Isso, na nossa experiência, potencializa a criatividade das pessoas, porque aí elas acabam tendo limites sobre os quais elas podem criar. Isso, Max, eu acho que tem uma coisa para adicionar aqui. Perdão, vai lá. Imagina, já vou te puxar, tá, Ana? Só um ponto para adicionar para não perder essa linha aqui do Max. Tranquilo. Bárbara, esse ponto que ele falou, ele é muito importante, porque tu vai ter pessoas da organização que estão em diversos lugares de uma jornada diferente. O cara que ele quer ajudar, mas, enfim, ele não faz ideia de por onde começar. O cara que ele já tem uma potencial ideia de um problema que ele está vivendo na área dele ou de uma área semelhante. E o cara que já está ali no final, ele só precisa de um empurrãozinho final. Então, é importante também mapear essa jornada e conseguir encontrar momentos para ajudar cada uma dessas pessoas, seja num sprint, seja numa mentoria, seja em algum tipo, para que a gente consiga atacar todos esses tipos e trazer eles para dentro do jogo com a gente.
Então, isso foi bem Nesse importante caso, no né? caso concreto. Nesse caso, né, Duda? Então, tinha momentos que era para quem precisava entender o que era uma venture e entender os territórios. E aí tinha Exatamente. coisas que era para quem, olha, eu tenho uma ideia, mas preciso melhor empacotar ela. Exatamente. Isso ajudou bastante. Ana, vai lá, perdão. Oi. Não, era mais ou menos isso que vocês falaram. Acho que a gente tem vários, dentro da empresa, tem vários momentos de ideação e a gente enfrenta esse mesmo problema que a Bárbara falou. Mas para mim é comunicação sempre, porque é isso de saber o que a gente quer, de mostrar ideias, exemplos. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia, mas nem imagina que aquela ideia poderia ser importante, porque justamente está na produção ou está no dia a dia e não sabe que aquilo é valioso e pode surgir. Então, é comunicação, é fazer lives chamando todo mundo, é movimentar realmente para engajar e trazendo cases. E outro ponto também, assim, que vocês tinham perguntado antes, né? Bom, eu trabalho na Braskem, assim, não sei se eu tinha falado, mas é outro ponto que já está falando antes, que apesar de a gente ter vários cases de sucesso, isso traz um pouco uma maior incentivo, uma maior comprometimento com a área de inovação, mas, por outro lado, normalmente os cases de sucesso são os que ganham relevância. Muitas vezes a gente não vê os cases que não foram sucessos. Então, tu tem muitos cases de sucesso e daqui a pouco você imagina que o próximo que está na Berlinda só pode ser sucesso, já teve tantos. Então, não, é muito importante fazer as lições aprendidas daqueles que não foram sucesso, para dizer que sim, para chegar num de sucesso, teve vários que foi só aprendizado, só aprendizado. Então, interessante esse ponto, Ana, eu vou passar aqui para o Tadeu, que está tratando desse tema na Suzano. Tem um estudo muito interessante de uma pesquisadora chamada Rita McGraw, uma professora em Colômbia, que ela diz que o ganho indireto do desenvolvimento de capacidades dos projetos que não deram certo foram maiores do que o ganho direto dos projetos que deram certo. Não é fácil sustentar essa tese no comitê executivo e junto com o CFO, tá? Não é fácil. Mas nós precisamos nos esforçar, porque é evidente que para uma empresa que está querendo fazer uma jornada de transformação, explorar esses novos caminhos, esses novos territórios, deixa um residual assim de domínio tecnológico daquele assunto, que, quem sabe, tenha mais valor do que a receita diretamente gerada por uma venture específica, né? Vou passar para o Tadeu aqui, Duda. Boa, valeu, Max. Assim, a gente está falando aqui de challenges, de submissão de ideias, né? Que é uma forma. Aí, às vezes, existem outras formas de se chegar, né? De se alimentar esse funil, sei lá. Ideias da liderança, workshops, ou olhando ideias de empreendedores que não tem nem como começar ou estão com uma ideia aí. Quais experiências diferentes, challenge vocês já tiveram e outras abordagens aí para alimentar o funil? Bom, eu faria essa tipificação que é o top-down, o bottom-up e o focado. O top-down é essa mandatada pela autogestão, ela identifica uma oportunidade de negócio, nós temos um problema aqui com um determinado resíduo da produção e nós precisamos fazer um aproveitamento disso, né? Ou seja, reaproveitamento de ativo existente num outro contexto. É o item 1 que eu comentei lá, alavancar. O Corporate Venture serve para alavancar. Eu tenho um ativo que aqui ele não é ativo, mas que em outro contexto ele pode ser ativo e que muitas vezes é no modelo top-down. O challenge, ou esse modelo induzido, vamos chamar assim, ele é o bottom-up, ou seja, a gente vai de maneira organizada, né, fazer esse screening interno de potenciais alternativas. E o outro é o modelo focado, é realmente a gente constituir times para fazerem essa exploração deliberadamente, sem necessariamente ter um processo de submissão, mas ser algo mais direcionado. Eu diria que ele está no meio do caminho. Vamos montar aqui uma estrutura dedicada, vamos montar times que vão se dedicar a explorar esses territórios como atividade primária, como full-time job, e não como é nesse modelo aqui que nós relatamos, que essa primeira fase ela é toda como um part-time job, né? Boa. Talvez só complementando aqui, tem um outro que eu cheguei a ver
Eu vou nomear aqui, eu acho que empresa agrícola aí, olhando Claro. talvez um pouco, trazendo gente de fora e talvez recebendo submissões externas. Esse modelo também faz sentido. E desses diferentes modelos, 4 com esse, qual geralmente você recomendaria para começar? Eu sei que depende do contexto. O challenge ele cumpre um papel organizacional. Então, se essa é uma ambição, eu diria que ele é uma alternativa. Se a jornada é muito mais, nós precisamos explorar esse território aqui que já está delimitado e mais ou menos já sabemos qual é a solução, não faz sentido fazer o challenge. Então, eu diria que ele se aplica quando o foco não é só a alimentação do pipeline e quando eu ainda não tenho hipóteses de quais são os caminhos. Tadeu, posso fazer uma provocação rápida para você? Vou te dar 2 exemplos Manda. reais. Trabalhei na Diageo, o consumo de uísque no mundo, ele cresce. Só que o uísque você precisa pelo menos 8 anos para maturar. Então você não tem estoque suficiente se o consumo passar de um determinado nível. Então você tem que, ou você inova, ou você perde receita. Então aí começou gin. Por que que gin é o que é hoje? Então vamos perseguir esse outro território. Nestlé, a gente tem hoje um problema de limitação de cacau também. Então, por que que a Nestlé fez esse movimento agora de Copenhague? Então, você tem várias formas. Então, no caso da Suzano, eu plantaria uma pergunta na sua cabeça. O que que destruiria a Suzano? O que que poderia acontecer que fizesse cessar o negócio? O que que você precisaria fazer antes para que isso não acontecesse? Valeu, Vacla. Ótima Vamos passar provocação, obrigado, Vacla. para a Karina, que é a da Nestlé. Não, eu não vou nem questionar o que foi dito aí. Eu acho que eu concordo bastante com a posição de olhar para o que poderia destruir o seu próprio negócio e tentar construir dentro de casa. Acho que isso é um raciocínio que volta bastante na frente de inovação. Eu queria voltar num assunto que a gente estava falando de colocar esses limites e tal. Quando a gente faz e toca projetos de inovação, isso é muito sólido para a gente, mas quando a gente abre isso para dentro da empresa, fica muito amplo. Então a gente fala assim, você pode fazer o que você quiser, você pode trazer o desafio que você tem, e para as pessoas isso fica muito difícil. Elas têm dificuldade de elencar qual que é o problema mais latente delas, porque elas já têm uma série de soluções agindo ali, elas têm uma dificuldade de elencar se aquilo é um problema ou até uma oportunidade para elas. Então, acho que quando a gente cria parâmetros e cria processos para a pessoa pensar e se estruturar nisso, ela consegue trazer esses desafios e esses territórios, esses espaços de raciocínio de maneira muito mais fácil. Eu não trabalho com CVC, mas a gente trabalha com construção de projetos e criação de pilotos. E às vezes a parte mais difícil é a gente achar um problema estratégico e estruturado. E que não tenha uma alternativa, que não tenha alguma coisa sendo realizada. Eu acho que você colocar esses limites e você auxiliar a sua área de negócio a entender quais são os principais pontos de incertezas e dores dela mesma, você vai começar a achar os territórios, você vai começar a achar os espaços que a estratégia do teu negócio faz sentido de ver. Legal. Show, Karina. Bom, a Karina participa do Panela, né? Ela é parte do time do Panela, que é a iniciativa de inovação aberta da Nestlé, e a gente normalmente busca essas dores para buscar soluções no ecossistema. Quem sabe aqui tem uma pequena diferença, que é, ao invés da gente convidar as pessoas para trazer as dores, nós vamos direcionar elas sobre quais tipos de dores ou campos de oportunidade fazem sentido. Então, da provocação do Vacla de o que pode te substituir ou te tornar obsoleto, nós podemos complementar isso com quais são as dores não resolvidas por nós, dos nossos clientes, mas que de alguma maneira estão na cadeia de valor nossa e do nosso cliente. Se a gente pensar o negócio do Zé Delivery, ele era uma dor ou uma oportunidade do cliente. O cliente passou a querer beber em casa. E a solução para
esse problema ou o endereçamento dessa oportunidade, ele já era feito por outros players, ele era feito pelo supermercado, ele era feito, mas chegar gelada de maneira conveniente e tal. Então, eu diria que a gente precisa tentar guiar, como foi falado aqui, para ajudar, porque realmente, como a Karina comentou, de vez em quando as pessoas não sabem nem por onde começar, né? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos concluir mais uma rápida passagem aqui, 10 minutos, e aí a gente abre para mais papo aqui, que está ótimo. Vamos falar das lições aprendidas, então. Antes disso, acho que vale contar um caso, né, Duda, que é um caso relevante da CNN nesse negócio de streaming, né? Esse caso é legal e eu acho que ele vem muito como o que a Ana falou, que a gente costuma falar muito dos casos de sucesso, mas a gente não tende a falar tanto dos casos de insucesso. Então, a gente quis trazer aqui para vocês um caso de insucesso. Não visando desmotivar, mas visando mostrar que isso acontece e por que isso acontece. Então, não sei se todo mundo sabe, mas a CNN, que é um canal de televisão comercial com programação voltada para o jornalismo, ele lançou em março de 2022 o CNN Plus, que era o seu serviço de streaming. E esse serviço ele foi descontinuado em abril de 2022, um mês depois do lançamento. Então, como o Marcos falou, o CNN Plus ele não foi capaz de perpassar os 2 desafios dessa etapa corporativa. Ele não teve nem validação interna, a gente vai falar um pouco depois, e nem validação externa. Então, basicamente, desde que a Netflix, lá em 2007, introduziu para o mercado o streaming de filmes on demand, esse mercado ele explodiu bastante. Na época, surgiu uma pesquisa que falava que 80% dos consumidores dos Estados Unidos eles assinavam algum tipo de streaming. Cara, é muita gente, é um mercado muito grande. Então, visando surfar essa onda e com o surgimento de outros programas de streaming que estavam vindo para o mercado, em julho de 2021, a CNN anunciou que ia lançar o CNN Plus. E ele foi idealizado pelo Jeff Zucker, que na época era presidente da Warner Media, com o objetivo de ajudar a CNN a combater o declínio dos usuários de TV a cabo. Então, isso aqui veio top-down. Então, não veio de programa de ideias, veio realmente da diretoria. E aí, durante o desenvolvimento, foram investidos mais de 300 milhões de dólares e tinha em torno de 500 funcionários envolvidos nessa empreitada. E aí, tá aí tudo bem. Em 2022, as coisas começaram a degringolar um pouco. Então, o idealizador, que era o Jeff Zucker, ele saiu da companhia, um pouco de surpresa, ali em fevereiro de 2022. Na época do lançamento do CNN Plus, estavam ocorrendo grandes mudanças no time executivo da CNN. Por sinal, o streaming foi lançado dias antes da conclusão da fusão da Warner Bros. E não só tinha uma grande falta de desalinhamento com a nova gestão, que acabou não participando ativamente do processo de desenvolvimento, a tomada de decisão do desenvolvimento da CNN Plus ele foi pautado um pouco em falta de pesquisa de mercado. Bem na época que eles lançaram, a Netflix anunciou publicamente o primeiro declínio desde o seu lançamento na quantidade de usuários. Publicado. E logo antes tinha saído uma pesquisa de mercado falando que 60% dos americanos estavam planejando cortar algum streaming que eles já assinavam. Então, a gente tinha ali uma falta de alinhamento da alta gestão que estava entrando, que não tinha sido envolvida no processo de tomada de decisão. Um pouco, talvez, de falta de mercado. Além disso, a CNN Plus ela não ia conseguir seguir a promessa da marca da CNN, que era transmitir notícias em tempo real, por causa de questões relacionadas com contratos com TV a cabo e satélite. O Chris Leach, que era o CEO da CNN na época, ele descreveu o serviço da CNN Plus como incompatível com o objetivo da empresa. Muito complicado. E aí, enfim, faltou a validação interna e a gente viu que faltou a validação externa. Nas primeiras 2 semanas, a CNN Plus ela conseguiu 150 mil inscrições. Pode parecer um número alto, dependendo do que você compara. A Disney Plus, no primeiro dia, conseguiu 10 milhões de inscrições. Então, é muito grande. Então, a gente teve aí falta de alinhamento com a grande liderança, um pouco de falta de alinhamento com o que era da empresa ao core, de transmitir canais ao vivo, um pouco de falta de pesquisa em, não sei exatamente no que foi de mercado, e não teve a validação externa dos consumidores. Mas, um pouquinho de reviravolta, a gente parece que nem tudo foi perdido. Mês passado, mais de um ano depois da descontinuidade, a CNN anunciou o lançamento do CNN Max, que é o seu novo programa de streaming em menor escala, dessa vez contendo televisão ao vivo. Então, eles tomaram uma falha, houve vários layoffs, várias demissões, houve alguns problemas, mas eles estão aqui de volta tentando um pouquinho num outro formato, dessa vez esperando pela contato com a alta liderança, um pouco mais de pesquisa de mercado, procurando a validação externa da galera.
Legal, Duda. E esse ponto, esse caso, ele endereça aqui os 6 lições aprendidas que a gente queria compartilhar. É um negócio, criar novos negócios é um movimento de alto risco e longo prazo, a similaridade de mercado importa, é preciso acessar recursos internos ou externos. Vamos falar um pouquinho sobre o tema do empreendedor, a transição para a escala e o tema da separação. O tema da maturação desse tipo de negócio, ele obviamente que é dependente da natureza do negócio. O negócio de hardware vai ter um nível de maturação diferente do negócio digital. Um negócio de deep tech vai ter uma maturação diferente de um aplicativo. Mas é importante ter um entendimento de que a jornada de novos negócios não é a jornada de payback de curtíssimo prazo. Um segundo ponto importante é ter clareza sobre qual é a estratégia. E as pesquisas sobre o tema sinalizam que a similaridade de mercado da empresa mãe com a da venture são bastante associadas com o sucesso da nova venture. Então, aquilo que difere muito do negócio existente tende a ter menor chance de sucesso, o que parece relativamente óbvio. Na jornada de desenvolvimento, a nova venture, ela precisa de acesso ao cliente, ela precisa de competências e ela precisa de capacity, de condição de produzir, de entregar, de prestar serviço. Essa jornada, que o Beans chama de scaling path, ela pode ser feita de diferentes formas. O importante é que a venture precisa desses recursos. Se eles vão ser internos e nós vamos construir, se eles vão ser internos e nós vamos alavancar da empresa-mãe, ou se vão ser externos porque nós vamos adquirir, fazer parceria ou investir, importa menos. O que importa é que ao longo dessa jornada da ideação para a escala, nós vamos precisar ter acesso a esses recursos. Considerando que a gente sabe o que quer, entende que o negócio é de médio e longo prazo, entende quais recursos internos eu consigo acesso, é legal ter uma visão assim sobre os stakeholders envolvidos nessa jornada. Uma coisa é o time da unidade de CV Unit e da empresa-mãe. Então, eu tenho lá aquela unidade responsável, vamos pegar o exemplo aqui do Tadeu da Suzano, ele está lá mandatado com isso. Né? Eu posso ter gente dessa CV Unit, que é vamos chamar assim de uma Venture Factory, que é quem vai dar apoio a diferentes ventures, apoio técnico e estratégico. Eu tenho os advocates, que são aqueles que lá dentro da empresa nós vamos usar nas áreas de negócio deliberadamente para apoiar as novas ventures. E a gente tem na venture o time da venture, obviamente, o New Venture Board, que é quem vai autorizar a alocação de recurso fazendo um papel similar ao VC, e os especialistas, que tanto podem ser internos quanto podem ser externos. Em alguns casos, nessa nova moda do Corporate Venture Building, esta parcela do New Venture Team tem sido trazida de fora, ou mesmo esse momento, essa liderança na fase de incubação tem sido feita por atores externos. Mas o que a gente precisa ter em mente para alocar as pessoas dos times internos? Que o ser humano normal é 2 vezes mais avesso a perder do que ambicioso por ganhar. Que para entrar numa nova venture, ele precisa entender que a perda do existente não é provável, que a perspectiva de ganho é boa e de que o potencial do negócio é bom. Esses são os 3 fatores mais diretamente associados à predisposição do indivíduo dentro de uma empresa estabelecida embarcar numa venture, segundo pesquisas da Guerreiro, que é uma pesquisadora que analisa esse fenômeno. Bom, legal, entendemos essa jornada e chega um momento que tu tem que fazer a transição para o scale-up. Ou ela vai virar algo de uma BU, ou ela vai virar uma BU, ou ela vai virar uma nova empresa. E aí tem vários temas que a gente precisa dedicar atenção. Aonde é que ela vai ser alocada, se ela já está madura o suficiente para ser transitada, se aquilo que foi verdade na incubação vai ser verdade na escala, se
o mercado de entrada na incubação é suficiente para a escala ou ela precisa de uma visão de roadmap de mercado, de se aquilo que foi planta piloto na incubação consegue ser capacity para produção na escala, enfim, precisa de uma série de questões que normalmente cai num lugar que nem é da turma de corporate venturing e nem é de uma unidade de negócio, porque ela não participou dessa jornada. Por isso, esse momento de transição ele é tão relevante. E uma das formas de tentar incubar esses novos... Separa, faz ambidestria. A turma só leu um pedaço do livro, que diz que para fazer ambidestria, tu tem uma estrutura que toca o core e a outra que toca o new business. Tem a segunda parte do livro que diz o seguinte, para esta estrutura aqui do new business se alavancar, ela precisa de alguma conexão com o core. Os negócios que são mais próximos do core precisam mais, e não adianta se separar, e os negócios que são mais distantes precisam menos. Por isso, numa análise de 68 casos de empresas que lançaram inovações de modelo de negócio, as separadas não tiveram melhor desempenho do que aquelas que foram ou integradas ou passaram por um processo de integração faseada ou por um processo de separação faseada. Então, o framework que eu estou compartilhando aqui, ele é muito interessante porque ele relaciona duas variáveis. O quanto o teu novo negócio conflita com o negócio existente e o quanto ele é similar em termos de mercado com o negócio existente. Então, quando ele conflita muito e é pouco similar, bom, vamos nessa. Ele não precisa ser integrado, né? Então, vamos pegar aqui alguns casos. Quanto maior o conflito e menor a sinergia, a separação é a melhor alternativa, como, por exemplo, fez a Grandene com a Melissa. Agora, quando a similaridade de mercado é alta e o conflito é baixo, a integração da nova venture é o melhor caminho. Porque tu não vai ter problema com o business existente e ao se separar dele, tu vai deixar de te alavancar nele. Como, por exemplo, fez a Dell quando saiu do modelo de venda direta telefônica para o modelo de venda direta de internet no final dos anos 90. Mas tem outros dois modelos que normalmente são desconsiderados, que é a integração faseada e a separação faseada. Por exemplo, quando os mercados são estrategicamente similares, mas o modelo de negócio da nova venture conflita com o atual, a melhor estratégia é separa primeiro e vai integrando ao longo do tempo. Como o Boticário fez com Eudora, quem disse Berenice e Beauty Box, que hoje são unidades dentro do negócio existente. Agora, quando o modelo de negócio da nova venture não conflita, mas ele está inserido em mercado muito diferente, eu posso iniciar dentro porque não tem conflito. E eu posso separar depois porque ele não tem sinergia, como a Ipiranga fez com o Abastece Aí. Então, o que a gente tentou compartilhar nessa jornada, pessoal? Uma visão pé no chão sobre o tema de novos negócios, uma visão sobre a unidade de novos negócios e sobre o desafio de criar, incubar e escalar novas ventures, e algumas lições que passam por questões de estratégia, de governança, de alocação de pessoas, que são importantes na nossa experiência para transformar ideias em novos negócios relevantes. Acho que eu vou de novo parar aqui, se a gente puder bater mais um papo aí, se a gente tiver outras perguntas, seria legal para a gente fechar aí. O que mais, turma? O que chamou atenção assim, galera? Vou ficar com um tema aqui. O que tu vai levar, Tadeu? Vou levar vários aprendizados, vou começar a ouvir o podcast do Vasco aqui também, mas... Obrigadão, pessoal, queria agradecer, viu? Valeu. Obrigado, timing muito bom, absorvi muita coisa, legal, obrigado, Eduarda. Valeu. Ô, Max. Fala, Rafa. Só para comentar, tudo bem? Muito Tudo bom, ótimo. acho que essa fala aí, acho que essa última parte foi bem interessante, sim, acho que essa matriz a gente tem que levar em bastante consideração, porque
às vezes a gente quer criar negócios disruptivos fora do nosso negócio, né? Tipo assim, e aí é mercados que normalmente a gente não conhece, então o desafio vai ser muito maior. Então, o que a gente tem feito aqui no Unimed VTRP, muitas vezes, é achar coisas, tipo o BES mesmo, a tua margem é minha oportunidade. Então, assim, ver momentos ali, a gente criou uma corretora, a gente criou um cartão de acesso, a gente está criando outros negócios dentro. E essa discussão hoje, isso vira um novo negócio, uma nova unidade com pessoas alocadas especialmente para isso, ou a gente consegue ir tocando com o time interno e organizando? A gente está percebendo que isso em fases vai ter que devagarinho separar, porque, cara, uma operadora de saúde grande, organizada, ela precisa um tipo de comunicação, às vezes um cartão de acesso precisa outro, precisa ser até o tipo de cliente é diferente que tu vai atacando, né? Mas muito bom, acho que usar esse framework vale a pena para até acalmar o coração em alguns momentos, sabe? Tipo assim, tá calma, tá certo, tem estratégias para cada uma dessas etapas, não precisa sair correndo, precisa dividir, precisa separar logo, porque senão não vai crescer, não vai ter sucesso. Quando na prática tu pode utilizar muito da estrutura que já está ali, já está paga, né? Para ir ganhando força e depois sim, quando puder andar com as próprias pernas, poder evoluir. Mas obrigado mesmo, acho que foi muito bom. Parabéns aí pela iniciativa. Estou aqui ansioso pelos próximos. Valeu.